Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice, sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Esse aqui é mais um vídeo sobre experiências de leitura. E esse é um quadro do canal onde eu partilho com vocês sobre livros, contos e novelas que eu li e o que eu senti ler essas histórias. O que eu achei dessas histórias. E é claro, sem dar spoilers de nenhuma delas. Aqui eu conto pra vocês sobre a minha experiência de leitura abordando 5 tópicos. 1. Características gerais do livro. 2. Sobre a autora. 3. Sinopse do livro. 4. O que eu achei dessa história. O que eu sentia lendo, como foi a experiência de fato de ler essa história. E 5. A minha nota final que eu dou em unicórnios. Todos os vídeos que já saíram nesse quadro estão reunidos numa playlist exclusiva só para ele, que eu vou deixar o link disponível aqui na descrição para você ir lá depois conferir todos os vídeos que você ainda não assistiu. E se você gosta de vídeos sobre livros, já deixa o seu gostei aqui embaixo e vamos nessa! O livro que eu quero falar com vocês hoje chama Sou Tudo o que Você Não Precisa. Ele tem 765 páginas e é narrado em primeira pessoa com 2 pontos de vista. Teve lançamento no final de março de 2023 e está disponível nos formatos físico e de e-book, que você pode inclusive pegar emprestado pelo Kindle Unlimited. Classificação indicativa dessa história é mais 18 anos. Por quê? Porque tem palavras de baixo calão, tem consumo de drogas lícitas e ilícitas, tem cenas sexuais explícitas e há cenas de abuso familiar. Não é abuso sexual, mas há abuso de poder hierárquico, além de cenas de violência. Não são totalmente descritas cenas de violência, mas há cenas de violência, então fica aí o alerta para vocês, leiam com responsabilidade. E quem escreveu esse livro foi V.S. Vilela. V.S. Vilela é mestre e doutoranda em administração. Desde a sua infância, ela já começou a escrever as suas primeiras histórias e imaginava mundos fantásticos. Que, é claro, só a cabeça de uma criança pode criar, né? Ou não. Apesar que, dependendo do tipo da fantasia, realmente é só uma criança que pode criar, porque, nossa senhora, criança tem uma mente assim muito fértil. Aos 22 anos, ela começou a compartilhar na internet seus textos com amantes de leitura. E com o tempo, fazendo essas postagens na internet, ela viu nas plataformas digitais e gratuitas uma oportunidade de se autopublicar. E assim ela passou a conquistar mais leitores. E ela busca escrever a cada vez mais histórias de qualidade para o seu público, de romances a aventuras. E agora vamos para a sinopse de Sou Tudo Que Você Não Precisa. Vou ler porque é enorme. Nojentinha, mimada e herdeira de um complexo hoteleiro em Las Vegas. Talvez essas fossem as melhores palavras para descrever quem era Agatha Ballard. Acostumada a ter uma vida desregrada, passava mais tempo em festas do que em casa. E numa dessas baladas, Agatha, bêbada, consegue a façanha de bater o seu carro justo em uma viatura da polícia. Como se não bastasse o acidente, graças ao seu ego maior do que o Monte Everest, ela é detida não somente por estar dirigindo alcoolizada, mas também por ter desacatado a autoridade da competente profissional policial Zara Scott. Claro que o dinheiro solucionava muitas coisas, inclusive o pagamento da sua fiança, para ser liberada do xadrez. Agatha só não contava que, além da multa, também teria que prestar serviços comunitários como forma de cumprimento da sua pena. Agora, a riquinha que nunca lavou suas próprias calcinhas precisaria esfregar o chão sujo. Por que eu falei chão sujo? Sendo que é muito difícil dizer isso. Não tá isso aqui. É esfregar o chão. Precisaria esfregar o chão e desentupir muitos vasos sanitários sujos da penitenciária de Las Vegas. Tudo isso sob a supervisão e os olhares atentos da policial Zara Scott. Entre trocas de farpas, micos e olhares intensos, um desejo nasce entre as duas e se torna muito mais evidente do que deveria. Elas tentam resistir ao sentimento, mas só até descobrirem que amar não é exatamente precisar de uma pessoa, e sim querer tê-la. Agora vamos ao ponto principal desse vídeo, que é o que eu achei do livro. Bom, gente, vamos começar pela parte de que... Vamos começar pelo início, né? Que eu comecei a ler o livro, e nesse início do livro, eu comecei a sentir raiva. Juro. Inclusive, eu quase larguei este livro. Atualmente, se eu tô lendo uma história que não tá me agradando, eu não tenho mais problema nenhum em abandonar. Inclusive, eu abandonei um livro hoje. Se um livro não está sendo prazeroso para minha leitura, eu não vou terminar de ler. Porque não adianta nada eu pegar uma coisa pra ler por prazer e não tá me dando prazer. Inclusive, fica aí um incentivo pra você também. Tá lendo uma história que não é interessante pra você, não é agradável pra você,
Por prazer que eu tô falando, tá? Não tô falando de obrigação. Obrigação é outra história. Obrigação de trabalho, de estudo é outra história. Aí não tem pra onde correr. Mas se você tá lendo uma história por prazer e essa história não tá te dando prazer em ler, larga. A eu, adolescente, tinha que ter escutado isso. Porque a eu, adolescente, fazia essa besteira de ler um livro inteiro, mesmo que estivesse detestando o livro, porque era de uma temática que eu gostava. E foi assim que eu li Failing. Pelo menos eu li só o primeiro. Eu nem comecei o resto, porque eu sabia que se o primeiro eu não gostei, o resto ia ser pior. Mas eu li um livro inteiro porque eu achei que eu tinha que ler aquele livro, já que eu gostava daquela temática. E não é porque eu gosto da temática que o livro vai ser bom. Inclusive, quando eu comecei a ler esse livro aqui, Tudo que Você Não Precisa, eu tinha abandonado um livro antes. Que o primeiro capítulo foi insuportável, eu não lembro nem o nome direito. Porque eu tava caçando um livro sáfico pra ler. Aí eu já tinha abandonado um livro, e peguei esse pra ler. E aí, quando eu comecei a ler esse, eu fiquei assim, cara, eu larguei o outro, porque tava muito ruim, e esse tá me dando raiva agora. Caramba, vou largar outro livro? Eu não quero largar outro livro. Mas se for necessário, eu largarei. No entanto, não larguei esse porque, apesar da raiva que eu tava sentindo, que veio a partir de uma das protagonistas que começa narrando essa história, ela ainda assim me deu curiosidade de saber o que ia acontecer. E esse é um ponto que me pega bastante. O ser instigada a ler. O querer saber o que vem na página seguinte, no ponto seguinte. E a minha raiva veio a partir dessa protagonista, da primeira protagonista que narra a história, ser insuportável. Ela é insuportável. Porque ela é nojentinha e mimada. Ela é riquíssima. Então ela é realmente nojenta. E a gente acompanha esse início dela, é horrível, porque ela é insuportável. É claro que tem gente que vai adorar, porque tem gente que adora patricinhas, assim, nojentas, mas eu achei a nojentice dela num nível muito grande e eu fiquei muito irritada. Eu achei ela uma patricinha insuportável demais. Mas ao mesmo tempo que ela era insuportável, a história dela foi intrigante de dar curiosidade de saber o que ia acontecer depois. Pela sinopse, vocês viram, ela vai bater no carro de uma policial e aí ela vai ser presa. E ela vai ser presa e vai ter que fazer serviço comunitário. Então, toda essa situação tornou a história instigante, não só a situação em si, mas a maneira que a autora escreveu foi instigante para saber o que vai acontecer. De que maneira vai ser isso? Como é que essa garota, que é riquíssima, essa mulher, né, que ela já é adulta, como é que essa mulher vai passar de um ponto para outro? Como é que ela vai limpar vaso sanitário se ela nunca lavou prato em casa? Ela não faz nada porque ela é mimada, ela é rica e ainda assim ela tem que fazer isso. Mas a forma que a narrativa foi feita dá a vontade de saber o que vai acontecer. Diferente do livro que eu tava lendo que eu larguei hoje. Nossa, não dava curiosidade nenhuma de saber o que ia acontecer, porque a gente não era instigado em momento nenhum. Tô pensando, inclusive, em fazer um vídeo dos livros que eu abandonei esse ano. O que vocês acham? Faço isso? Comenta aqui pra mim se você acha que eu devo fazer isso. Então, apesar dessa personagem ser insuportável, deu vontade de seguir acompanhando a trajetória dela. Ver o que ia acontecer. Ver de que maneira tudo isso ia desenrolar. E aí eu insisti um pouquinho mais. Foi um insistir prazeroso. Então, mesmo que logo no comecinho, porque foi bem no comecinho mesmo, eu tenha ficado com raiva, né? Tipo, insuportável. Isso passou. Porque me dava curiosidade de saber o que ia acontecer. Então eu comecei a me divertir vendo ela passar por várias confusões. Tipo, sabe uma coisa de sessão da tarde? Vai passar por várias confusões atrapalhadas. Foi tipo isso. E eu me diverti vendo ela se atrapalhar, vendo ela se ferrar. E aí, no decorrer do livro, o meu asco por ela foi se transformando. Foi se transformando a um ponto que deu vontade de abraçar a querida desquerida do começo. E eu não sei bem qual foi o momento, tipo assim, a gente sabe que, no meio do livro, em 60% do livro, 40%... Não, eu não sei em que momento do livro foi que aconteceu essa virada de transformação pra eu querer de jogar ela longe a abraçar, sabe? Eu não sei em que momento foi que aconteceu isso. Mas eu sei que toda a construção da história foi fazendo com que houvesse essa mudança. A gente vai compreendendo sobre a personagem, sobre tudo que ela vai passando, sabe? E sabendo por que também ela é tão insuportável. Foi uma leitura um pouco incomum, porque não é totalmente uma narrativa água com açúcar, né? Pelo menos eu não considero uma narrativa água com açúcar. De, assim, água com açúcar que eu falo de daqueles romances mais clichês, sabe? Porque eu acho, inclusive, esse termo muito ruim, água com açúcar. Água com açúcar nem é gostoso.
Tipo, Lara Jean e Peter Kavinsky é um romance água com açúcar. Por quê? Porque é essa coisa assim, mais bobinha, clichêzinha e tal, mas é gostoso da gente ler. Então não sei por que é água com açúcar. Esse é um termo muito ruim. Mas enfim, voltando, eu tô desfocando muito fácil essa aqui. Essa história, ela é uma história mais incomum por não ser totalmente um romancezinho clichê água com açúcar. Ela é acho que é Enemies to Lovers que chama, que são inimigos para amores, né? Acho que é assim, eu nunca sei o nome dessas tropes. Eu nem sabia que chamava trope isso, descobri recentemente. Eu sou pessoa que gosta de ler, mas não entendo nada dessas coisas assim. Mas mesmo não sendo totalmente um romance água com açúcar, tem momentos que é sim uma doçurinha só de acompanhar. Então há cenas muito intensas, de vários sentidos, porque como eu falei lá na classificação indicativa, ela tem cenas pontuais assim que trazem uma intensidade maiores ao que está acontecendo. Dá sensações à flor da pele, aflição, preocupação. E além de que também tem as cenas hot, né, que eu comentei, e as cenas hot são muito bem escritas. Ou seja, elas dão calor, né, se elas são bem escritas. E assim, gente, eu não sou muito chegada a histórias com policiais, não. E isso também me rendeu um pouquinho de resistência no começo. Porque eu achei que ia acontecer as coisas, mas eu não achei que a policial ia ser tão envolvida na história. E aí eu fiquei assim, vendo? Eu tive um pouco de resistência sobre isso, mesmo a policial sendo negra. Mas aí eu fui pensando, né, é uma obra fictícia, né, tem toda essa coisa e tal, pode ser diferente, pode ser interessante de ler. E aí eu dei a chance e acabei lendo a história. Então foi bom mergulhar nesse mundinho diferente. E qual é a minha nota final para essa história? Que nota eu dou para essa história? Bom, para essa história eu dou 4 unicórnios. Eu me surpreendi com a história, eu me surpreendi com a virada que a história teve. Porque, como eu falei, eu achei que essa ia ser mais uma história que eu ia largar. Ia ficar triste? Ia. Mas eu ia largar. Porque ninguém merece ler uma história que não tá sendo agradável de ser lida. Mas é aquilo, né? Não foi 5 unicórnios porque ela não me pegou 100% como eu gosto de ser pega pelas histórias. Eu não fui pega 100% pela história inteira. Houve momentos sim que eu adorei ler, que eu adorei estar ali envolvida, adorei conhecer os personagens, as intensidades que aconteceram nas coisas, mas não foi nada a um ponto que me cativou totalmente, sabe? Foi uma boa leitura, mas teve momentos no decorrer do livro que eu achei as coisas mais arrastadas. E aí não era tão legal assim de ler, além desses outros pontos que eu trouxe. Não foram muitos momentos, mas houveram esses momentos, o que não fez a leitura ser 100%. Importante é que eu não larguei, consegui finalizar e dou pra ela agora 4 unicórnios. E aí, você já leu Sou Tudo Que Você Não Precisa? Me conta aqui nos comentários o que foi que você achou. E se você ainda não leu, eu vou deixar aqui na descrição os links para a compra dos livros, tanto em e-book, tanto em formato físico, e aí você vê o que é que fica melhor para você, o que é que te agrada mais. Se você tiver com a assinatura do Kindle Unlimited também ativa, você pode pegar emprestado. Além de também deixar as redes sociais da autora para que você possa acompanhar e conhecer suas novas histórias. Inclusive, acabou de sair uma história aí. Vou deixar aqui na descrição também o link para o meu Apoia-se, porque se você aprecia o meu trabalho, considere se tornar meu apoiador. Porque assim, você faz com que esse trabalho continue acontecendo. E além de receber todo o conteúdo que eu faço gratuitamente, você vai receber alguns bônus exclusivos para apoiadores. E muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado o like nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo!